50% de desconto e outro curso de graça. É isso mesmo que você ouviu. Até quinta-feira, dia 20 de julho, todas as nossas pós-graduações estão com 50% de desconto e depois da sua matrícula você escolhe qualquer outro curso do JUS 21 para receber de graça. Não entendi, professor? É muito simples. Você se matricula, por exemplo, na nossa pós-graduação em segurança pública com 50% de desconto e pode escolher receber gratuitamente o curso semestral preparatório para os concursos de delegado de Polícia Civil. Agora um detalhe importante. Essa condição é exclusiva através da nossa central de vendas via WhatsApp, com o link que você só encontra aqui na descrição desse vídeo. Boa noite novamente, pessoal. Eu tinha iniciado a live, mas deu uma travada valendo aqui. Então espero que agora vocês estejam me ouvindo. Boa noite, meu compadre André. Digam aí para mim se vocês estão me escutando, se vocês estão me ouvindo, se o som tá chegando legal, se o áudio tá chegando legal. Aproveitem e vão dizendo de onde vocês nos acompanham. A SOS Diniz está chegando por aqui. Boa noite. Zucortes, boa noite. Belém do Pará. André Carneiro está dizendo que está tudo certo. Doutor Edu Pérez entrou. Deixa eu trazer o doutor Edu Pérez para o nosso bate-papo. Manda um convite aí, por favor, Eduardo. Eu não consigo te adicionar aqui. Me manda um convite, porque hoje é a segunda noite da nossa semana de debates, da nossa semana de lives sobre temas relativos à segurança pública. Começamos ontem com o doutor Rodrigo Forco, meu patrão, meu amigo. Opa, Eduardo Pérez mandou aqui. Deixa eu ver. Entra. Acabei de aceitar, Maria Beatriz. Acabei de aceitar, doutor Eduardo. Deixa eu ver se ele entra. Pronto, doutor Eduardo acabou de entrar. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, doutor. Mas assim, se não me chamar de doutor, não lhe chamo de doutor e ficamos equivalentes. Pode ser? É a força do hábito, né? Eu não chamando de excelência, né? Mas eu vou chamar de Eduardo ou Edu Pérez, como eu estou mais acostumado. Pronto. Por causa da rede social. Estou tendo a grande honra, o grande privilégio de receber o Eduardo aqui. Nessa semana, eu estava explicando, Eduardo, antes de você entrar, que eu estou fazendo ao longo dessa semana uma semana de lives para nós discutirmos temas relativos à segurança pública, e cada dia é baseado em um questionamento, é baseado em uma pergunta. Ontem eu tive com o Rodrigo, que é colega seu aí no TJ Goiás, nós estávamos conversando sobre se as forças policiais estão na defensiva. Amanhã, quarta-feira, eu vou conversar com um amigo de longa data, o professor André Carneiro, que é tenente-coronel reformado da Polícia Militar de Pernambuco, sobre questão de ocupação de espaços territoriais. E, por fim, na quinta-feira, com o doutor Diego Pesce, que é lá do Ministério Público do Rio Grande do Sul, tem um livro muito bom sobre hooliganismo, a gente vai falar sobre violência urbana. Mas hoje, eu estou recebendo aqui Eduardo, ele é magistrado do TJ Goiás, ele é doutor em filosofia. Doutorando. Então, corrigindo, ele é doutorando em filosofia. Eu conheci o Eduardo através de um grande amigo em comum, amigo meu de mais de 20 anos, que é Luiz Carlos Figueiredo. Luiz Carlos que me apresentou há algum tempo o seu trabalho, Eduardo, e assim eu fiquei fascinado com a sua capacidade intelectual, sua capacidade de reflexão e a forma que você consegue unir direito e filosofia. E não é à toa que eu tomei a liberdade de lhe convidar e de sugerir o tema do nosso bate-papo dessa noite, que é: será que existem ideologias de exaltação ao crime e ao criminoso? E Eduardo prontamente aceitou o meu convite, então eu já deixo aí para seu boa noite inicial aí, sua fala inicial. Muito obrigado, eu agradeço demais a possibilidade de estar aqui. Giovanni, também sou muito fã do seu trabalho. Rodrigo Furro, é Furro, né? Furro. Eu tenho dificuldade de falar o sobrenome dele. Grande colega, sabe? Grande colega. Vou ver se ligo aqui para ficar mais claro um pouquinho. Eu não sei se melhora um pouco aqui a luz, que eu não estou conseguindo colocar no ângulo bom. Mas pode ser assim?
Pode ser, Eu tá esqueci de perfeito. colocar ring light, nada aqui, mas vamos que vamos, porque você está na luz, eu estou nas sombras aqui, de repente o pessoal pode ter uma ideia achando que é um negócio meio sinistro, né? Uma coisa meio Darth Vader, enfim. Mas, bom, grande colega, conheço o Diego Pesce também, excelente colega, do Ministério Público, as obras dele recomendo a leitura, Diego Pesce, grande promotor. Rodrigo Forró também tem um trabalho com direito militar muito certo, né? Foi oficial, né, se não me Isso, engano, lá de Minas ele foi Gerais. oficial da Polícia Militar. Isso, então assim, são temas também que eu louvo demais essa iniciativa, são temas que precisam vir à tona, precisam ser debatidos de uma forma racional, acadêmica, de acordo com os fatos, deixando de lado as ideologias, as paixões e analisando realmente, friamente, o que nós temos, né, de concreto aqui. Então, estar aqui para falar sobre eventual cultura do crime no país é uma honra, um prazer. Perfeito, Eduardo. Eu separei algumas provocações aqui e eu gostaria de fazer uma mini evolução histórica sem seguir necessariamente uma linha do tempo. Se nós fôssemos retroagir a esse debate, de onde começaria esse debate, se existe ideologia de defesa do criminoso, se o criminoso é vítima, se é fruto da sociedade, se não é, talvez nós fôssemos retroceder aí aos clássicos gregos, talvez aos prenúncios do direito romano. Mas vamos fazer um recorte de tempo menor, vamos vir aí para a transição do Renascimento para o Iluminismo, e a gente já vê ali nos empiristas o início desse debate muito forte, os contratualistas também, nós temos Locke, nós temos Rousseau, nós temos, por exemplo, Rousseau dizendo que o ser humano nasce bom e que a sociedade acaba por corrompê-lo, dizendo que a propriedade privada é indesejável, mas aceita socialmente, que às vezes ela justificaria alguns desvios. Nós temos já Locke falando em tábula rasa, falando que o ser humano nasce sem valores bons ou ruins. Nós já temos Hobbes falando que o homem é o lobo do homem, né, que o ser humano nasce em estado de guerra primitiva. Então, se nós fôssemos pegar esse recorte aí, a partir dos empiristas, os empiristas para frente, nós já conseguimos ver, eu acho que principalmente em Rousseau, essa discussão de ser o criminoso fruto ou não de uma sociedade, ser o criminoso fruto ou não de um meio onde ele está inserido. Você já consegue ter essa visão nessa época ou você acha que não tinha essa discussão ainda? Não, eu vou ter que concordar, inclusive, eu sou um grande crítico da Revolução Francesa, eu não vejo aquilo que as pessoas veem, eu louvo muito mais a Revolução Americana do que a francesa, que aliás antecede, porque, e nisso eu adiro ao pensamento de Arendt, né, Hannah Arendt, a Revolução Francesa já como um proto-comunismo, né, uma ideia de destruir o homem, que o homem não teria, isso que você falou, uma alma propriamente dita, tanto que eles buscam eliminar, e vejam aí, né, um princípio, vamos ignorar o Egito, que buscava apagar o nome das pessoas banidas dos templos, etc., né? Vamos focar na Revolução Francesa, que queria mudar o nome dos meses, então você tinha Brumário, você tinha outras coisas, semanas de 10 dias para não ter, porque toda semana, aqui a gente tem segunda, terça, quarta, quinta, mas quando a gente tem Monday, Monday, lunes, é dia da lua, quando você tem Tuesday, martes, é dia de Marte, né? Wednesday, dia de Wodan, de Odin, que no caso latino é miércoles, ou de Mercúrio, né? Enfim, você tem toda essa correlação aos deuses, a gosto, né? A cultura do classicismo, né? Que é a mistura do grego e do romano. Na verdade, é destruir a alma humana, não só o classicismo, mas tudo. A alma humana é um conjunto, há uma influência da Grécia no Egito, do Egito na Grécia, né, da Grécia em Roma, enfim. Você tem uma intersecção. Você pode ver, a cultura nórdica também tem a sua intervenção, né, o catolicismo, né, o cristianismo via catolicismo absorveu muito das culturas que não eram cristãs para, enfim, se tornar mais popular. Então, houve esse objetivo, criar horas, né, acabar com o calendário gregoriano, acabar com as horas de 24 horas, eram 10 horas de 100 minutos, 10 segundos, dava tudo errado, assim, uns cálculos malucos, mas para quê? Para acabar com a humanidade. Poesia é ruim, arte é ruim. Nós vemos isso ainda hoje, né, a União Soviética acabando com a alma humana, a Coreia do Norte, enfim,
né, regimes totalitários, que é muito mais grave que o regime ditatorial, é um regime totalitário. Então, você tem isso, e quando você vai buscar no iluminismo, ou a perda do tripé de tradição, religião e autoridade, enfim, né, você vai perdendo isso, e você busca uma justificativa, né? Na verdade, quando você tenta justificar o criminoso, você tenta culpar outra pessoa, né? Porque se o criminoso não é culpado daquilo que ele fez, alguém é culpado, né? Quem é culpado? Então vamos diluir na sociedade, todo mundo é culpado, vamos apontar os dedos, né? Vamos odiar, vamos achar um responsável pelo mal no mundo, como, por exemplo, e veja só, eu não estou dizendo que o iluminismo em si é algo negativo, mas o iluminismo ele cria vários mitos sobre o cristianismo para espalhar a ideia de que havia, e não estou dizendo que não houve, porque houve uma série de violências praticadas pelo cristianismo, e isso tem que ser reconhecido, você não pode negar a história, você tem que reconhecer os fatos, como foi a Inquisição, etc. Mas você vai criando vários outros mitos para diminuir, enfim, para destruir. Certo? Você me permite uma parte, Eduardo? Não, vamos falando, a gente vai aqui Sabe onde eu consigo ver isso muito notoriamente? Quando você pega a enciclopédia, você vê os recortes que o movimento enciclopedista faz quando ele faz referência ao classicismo e principalmente à restauração clássica do Renascimento, porque se nós pegarmos o Renascimento, existe uma volta ao classicismo sem perder os valores do cristianismo, da escolástica, da cultura cristã da Idade Média. E aí você pega Diderot, D'Alembert fazendo a enciclopédia, os recortes que eles fazem de destaque são das partes negativas do classicismo. São das partes negativas do cristianismo. Por exemplo, eles dão uma ênfase gigante à Santa Inquisição, eles dão uma ênfase gigante ao Malleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, como se aquilo fosse a realidade da Igreja Católica na Península Ibérica. Como se não fosse a realidade daquele grupo específico que teve como expoente Torquemada. Então, realmente há uma vontade, vamos dizer assim, de acabar com os valores que são a base da sociedade ocidental. O cristianismo é a base da sociedade ocidental, como o latim é a base da maioria das línguas das sociedades europeias ocidentais, e esse ponto de tirar a responsabilidade do criminoso que já tinha na Revolução Francesa, você vê a justificativa, você falou no Brumário, eu me lembrei do golpe do 18 do Brumário. A justificativa dada para o golpe do 18 do Brumário não é uma justificativa racional, é uma justificativa que é quase um pré-comunismo. É a ideia da luta de todo mundo, porque a sociedade precisa ser destruída para que possa, sobre as cinzas da sociedade, ser reconstruído a liberdade, a igualdade, a fraternidade, essa utopia. E o criminoso era quase que um agente dessa transformação. Eu faço essa leitura, se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija. Pois é curioso, né? Porque eu gosto de chamar a Revolução Francesa de um proto-comunismo, porque realmente ele nasce de uma situação de miséria muito grande. Só que enquanto a Revolução Americana busca emancipar o indivíduo, a Revolução Francesa busca tutelar o indivíduo. Então, você tem ali Robespierre, que depois foi vítima da própria maldade dele, enfim, também foi, né, decapitado e tal, com uma violência, uma virulência, um controle das pessoas. Você tinha, quando começavam a crescer eventuais grupos que queriam participar, porque na verdade você sai de um antigo regime, né, do regime monárquico, e você tem aquela euforia de todo mundo poder participar do poder, mas é mentira, isso acaba não acontecendo, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né, de uma amplitude, que não era Estados Unidos, mas enfim, né, ali se formando aquele país. Dos pais fundadores serem mais representativos. Exatamente. E veja só, os Founding Fathers, eles não são nem, não posso nem dizer que eles eram muito revolucionários, porque eles usaram conceitos, quando eles falam em direitos autoevidentes, como vida, liberdade e busca da felicidade, que hoje tem um conceito jurídico completamente equivocado do que é busca da felicidade, que não tem nada a ver, você vai ler Blackwood, você vai ver, tem nada a ver com o conceito utilizado efetivamente lá, né? Hoje acaba virando uma coisa muito egoísta, muito menos que utilitária até, mas enfim, e você vê que há ali uma justificativa para violência, para miséria, para morte e para tutelar o indivíduo, porque quando você diz que o indivíduo não é responsável, ele é pronto para ser tutelado. Então, se ele está pronto para ser tutelado, o poder tem que estar na mão de alguém, é igual propriedade privada. Eu gosto de ilustrar muito assim. Não existe fim da propriedade privada, existe a concentração de toda a propriedade na mão de uns poucos indivíduos, gerando um sistema
um sistema, me fugiu agora o nome, entrópico, um sistema que tende a uma entropia e tende a destruição, como foi todo o regime que fez isso, né? A propriedade privada é parte do direito à liberdade, porque ele trata de você fazer uma prospecção futuro, você programar o seu futuro. Se você não tem direito... Locke dizia que era um direito natural, né? Intrínseco à existência do ser humano. Algumas coisas discordam de outras, mas enfim, é fato, né? É um direito, a propriedade ela é um direito que permite você programar o seu futuro, porque se você não tem algo, alguém tem. Não tem como você dizer, no fim da propriedade privada, amigo, alguém está mandando. Na União Soviética, em Cuba, Coreia do Norte, não existe o fim da propriedade privada. Na China maoísta, enfim, existe um grupo pequeno de pessoas que manda, agora você vai sair da sua casa. Mas peraí, a minha casa, não, a casa é do Estado. Meu amigo, não é do Estado não, é do ditador, é do totalitário, é do monstro que está ali, daquele grupo que está mandando o que ele vai fazer. Você não vai trabalhar nisso, você vai trabalhar naquilo. O seu dinheiro agora é nosso, né? Agora você vai morar em tal lugar. Então isso, você não tem liberdade, você não tem liberdade para empreender, você não tem liberdade, eventualmente, para guardar o seu patrimônio e poder adquirir algo no futuro, né? Enfim, né? É uma forma de economia, você não tem liberdade, acabou sua liberdade. Então a propriedade faz parte do direito à liberdade. E se nós voltarmos um pouco à Revolução Francesa, diante de todo aquele cenário de Revolução Francesa, o fim foi a concentração do poder na mão de Napoleão. Napoleão é fruto da Revolução Francesa, as guerras expansionistas napoleônicas são frutos da Revolução Francesa. Há quem diga que para os girondinos era uma forma de não perder parte da propriedade privada, há quem diga que Napoleão é fruto de ideias jacobinas, eu não vou entrar nessa discussão. Mas a Revolução Francesa não terminou com liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa terminou com a expansão napoleônica, a Revolução Francesa terminou com a Batalha de Waterloo, a Revolução Francesa terminou com a invasão de Napoleão Bonaparte e a Península Ibérica. Então, eu sempre faço essa leitura dos processos e como eles terminam, né? Mas deixa eu dar mais um pulo e fazer mais uma provocação. Aí nós chegamos no século XIX. Hobsbawm, ele fala que nós podemos dividir a história mais recente e na Era dos Impérios. Ele começa falando na Era dos Impérios. E aí, quando ele faz o recorte do século XIX, eu não concordo com o Hobsbawm por causa da visão marxista da história. Mas eu acho interessante quando ele coloca que no século XIX já não existia mais só a preocupação de destruição do classicismo, destruição dos valores que são os pilares do mundo ocidental, mas também há a preocupação de transformação ideológica da sociedade através de regras previamente estabelecidas que têm que ser maturadas. E aí onde você vê, por exemplo, a concentração das ideias de Marx no Manifesto Comunista, de Marx e Engels, e a partir daí você vê surgindo derivações que continuam com aquele mesmo processo de justificativa do criminoso como uma vítima da sociedade. Qual é a leitura que você faz desse período? Eu já estou até migrando da segunda metade do século XIX para frente. Pois é, quando você fala nisso, eu tenho até um artigo, eu escrevi para a revista Desmap em 2018, 2019, e lá tem um trecho que trata disso, que é uma frase, se eu não me engano é do Lenin, enfim, é um trecho do Lenin que ele diz que, enfim, estou me fugindo, não sei se é do Lenin, do Marx, mas eu acredito que seja do Lenin, que o crime vai acabar quando acabar o capitalismo, é mais ou menos isso, sintetizando, né, a ideia. Então, que a ideia do crime, ele surge, seria fruto dessas mentiras, que a desigualdade, que não sei o que e tal. A desigualdade sempre vai existir. O problema não é a desigualdade, o problema é a miséria, né? Mas qual a responsabilidade também de cada um sobre a miséria? Algumas pessoas não são responsáveis, outras são, né? Nós conhecemos pessoas, eu pelo menos conheci pessoas que já foram muito ricas e desperdiçaram todas as oportunidades. E pessoas que são miseráveis e nunca tiveram uma oportunidade. Então, quando você trata tudo como fosse um banco imobiliário e você ignora as relações humanas, práticas, você acaba levando a monstruosidades como essa, colocadas aí, a ideia de que, né, o criminoso seria fruto de uma falha social, ou que você acabaria com o crime se você fizesse, né, um igualitarismo, que na verdade para mim é uma loucura, porque é quase que algo entrópico, você desestimula tudo, enfim. Mas eu faço uma leitura muito parecida com a sua, com relação a isso, né? Isso dessa visão do criminoso, aos poucos sendo brigado, como você pega, por exemplo, Os Miseráveis, do Victor Hugo, né? Lá é muito claro, as pessoas gostam de focar no Jean Valjean como sendo o protótipo do criminoso, quando na verdade ele é uma exceção, o livro é claro,
ele é uma exceção de uma pessoa que foi vítima de um sistema que puniu alguém que praticou furto famélico. E aí existe uma série de outros criminosos que orbitam a vida do Jean Valjean, que torna a vida dele um inferno, né, e do próprio Estado, né, do Javert, que o persegue, né, que é aquele positivista, tem que punir, eu tenho que aplicar a lei, eu tenho que aplicar a norma, não existe exceção, não existe o que está escrito, é tal, que inclusive é a época napoleônica, né, que você vai buscar a efervescência daquele período, né, daquela revolução posterior, e é curioso quando você fala de Napoleão, que você sai de um período que era igualdade, liberdade, para uma nova monarquia, né, o Império Napoleônico. Ele se declara imperador, Napoleão I. Né, ele se declara um imperador, e você volta à tradição, você volta a tudo aquilo, que foi o que acabou culminando a loucura que foi a Revolução Francesa, da forma como proposta. Né, surgiu de uma necessidade humana e acabou se tornando um experimento macabro de mortes. E você tem o teatro, você ouviu falar, o Grand Guignol, que era um teatro, enfim, né, macabro, que existia. Eu concordo, acabo concordando com você do seu ponto de vista. E você falou nessa questão da sociedade dos miseráveis, a sociedade que criou aquele criminoso por causa do furto famélico. Isso me lembra também Recordação da Casa dos Mortos, Dostoiévski, que ele fala muito das pessoas que estavam com ele lá no Gulag. Isso me lembra também de uma teoria que ganhou muita força no início do século XX, que é a teoria da anomia, né? Aquela ideia de que o crime é fruto de uma impossibilidade do indivíduo de alcançar suas metas pessoais, a sociedade priva esse indivíduo de alcançar as metas sociais. Então, me parece que a cada momento histórico, sobre um outro prisma, sobre uma outra roupagem, você tem sempre a mesma ideia expressa de formas diferentes. Uma tentativa de justificar que o problema do criminoso nunca é dele. O problema não é quem usou a faca, talvez o problema seja a faca, o problema não é quem roubou, é a sociedade que não deu àquela pessoa condições de não roubar. Eu também faço essa leitura. Mas o que me chama a atenção é o quão essas ideias elas estão impregnadas de valores marxistas. E como a maioria de nós, juristas, não conseguimos ter essa visão. Eu tive a oportunidade, vou dar um salto, depois eu volto, eu tive a oportunidade de participar de um minicurso com o professor Zaffaroni, na Argentina. E eu era muito assim, na época de estudante, eu era muito fã de um livro Zaffaroni chamado Em Busca das Penas Perdidas, que eu até recomendo enquanto leitura de fundamento, embora eu discorde. E era curioso como naquela época, quando eu comentava após o curso com os colegas que foram junto comigo aqui do Brasil fazer, eu dizia, olha, basicamente o que o professor Zaffaroni está defendendo são ideais neomarxistas. Só que ele está defendendo isso usando como pano de fundo uma pretensa preocupação com descriminalização, descarcerização. E as pessoas diziam que não, que eu enxergava o marxismo em tudo, que isso não existia. Os juristas, eles não conseguem perceber muitas vezes como o direito é usado como pano de fundo dessas ideologias que ao longo da história estão sempre tentando desconstruir. Eu queria deixar essa provocação e ouvir um pouco a respeito disso. Pois é, na verdade, são mitos que não se sustentam, eles não param em pé, né? Porque se a gente for considerar o crime, ele é crime, nós temos aí, vamos voltar até o Código de Hammurabi, que tem várias previsões de crimes lá, praticadas por pobres, por ricos, por todo tipo de, qualquer sorte de pessoas. Então você tem ali uma série de crimes, e não estamos nem falando de capitalismo e comunismo, não estamos falando de capitalismo e socialismo, capitalismo de nada. A gente vai voltar. E isso sempre foi muito mal visto, essas ideias, elas não tinham tanta força assim, porque era nítido que uma pessoa que rouba não tem condição de estar em sociedade. A pessoa que pega um pedaço de pau e bate na cabeça de outra pessoa até transformar numa polpa, não tem condições, ele não é uma vítima, ele é o criminoso. Ele é um criminoso, ele não é uma vítima. Né? Lógico, você pode ver N situações, N coisas, como se tenta, às vezes, justificar a violência sexual, falando que também foi vítima, ou que é fruto de uma parafilia, né? Para dizer, olha, é uma doença, não é propriamente tal, não sei o que, mas enfim, né? Eu particularmente não consigo ver nada além de um criminoso, né, que precisa de uma pena severa, para que ele não volte a delinquir. Né? Até porque se for uma doença, efetivamente, se for
uma impossibilidade dele se controlar, sequer então deveria estar solto para praticar novos crimes, né, ou para praticar novas condutas de abuso de menores. Então, enfim, é todo um raciocínio que não fecha. Mas a ideia da virtude ao longo da história sempre foi muito protegida, né? Tipo a honra, tal. Lógico, Nietzsche vai querer derrubar tudo, falando que são os fortes que impõem a virtude para tentar, né, justificar e dizer que isso é bom, mas na verdade você não tem uma vida em sociedade. Pensa numa sociedade em que qualquer um pode matar, estuprar, roubar, furtar, desviar dinheiro, praticar estelionato, que não é crime. Isso não é uma sociedade que não se sustenta. Ela não existe. Então, se uma sociedade assim não existe, qual é a sociedade que existe? Uma sociedade fundada na boa-fé, que as pessoas podem confiar umas nas outras, que existe segurança, tanto física, quanto anímica, quanto material dos seus bens, que você não precisa temer, né? Então, é uma sociedade que você pode viver sem medo. Então, essa é uma sociedade válida, né? Essa é uma sociedade possível, em alternativa a outra sociedade em que não há leis, né? Então, você vê que esses vários autores, e eu acredito que ou se é muito inocente, ou se é muito, ou há muita desfaçatez em negar essa influência marxista ou de outros gêneros, né, mas na mesma linha, nessa visão do direito penal, né, vinculando a ideia do capitalismo ao crime. Então, assim, é como se o capitalismo fosse o crime, não realmente, e eu digo que eu não sou capitalista, liberal, etc., etc., embora defenda o direito à propriedade, como já ficou muito claro na argumentação, você acaba criando uma ideia falsa de, por exemplo, nós temos que acabar com os bilionários, nós temos que matar os bilionários. Né? Vou só pegar um raciocínio aqui. Ok, como alguém se torna bilionário? Imagina que alguém invente algo que as outras pessoas usem. Então, na verdade, você vê, cada vez mais restringir direitos alheios. Porque se alguém inventa para uma rede social, o Zuckerberg não era rico, ele não era bilionário, ele se tornou bilionário. Por quê? Porque as pessoas passaram a usar as redes sociais. Qual a alternativa? Você vai tomar o dinheiro dele? Ou você vai impedir as pessoas de gastarem o dinheiro delas? Ou de gerar renda, de gerar patrimônio, esse tipo de atividade? Porque não tem outra forma. Você vai impedir, para impedir bilionários, tem que impedir que as pessoas comprem o que ele cria. Ou então você vai tomar aquilo que ele criou para você, e não o Estado toma. Gente, o Estado não existe, é uma figura ficta. Alguém titulariza o Estado, e não um Stalin. Um Stalin, você vai falar, o Estado, a União Soviética era o Stalin, pô. Você vai falar, a China tal, era o Mao. A Cuba era o Fidel. Não adianta falar, né? A Venezuela é o Maduro. Então não adianta assim, se tentar inventar que o Estado, como se fosse um anjo que estivesse ali direcionando o patrimônio para as pessoas. Não é. São seres humanos que são donos da propriedade de todo mundo e indicam da melhor forma que eles quiserem. Né? Então você acaba destruindo a própria essência da sociedade ao cada vez mais limitar direitos para querer proteger a sociedade. Então você limita o ser humano para proteger o ser humano. Não sei se você lembra daquele filme Encaixotando Helena, da década de 90. É basicamente isso. Né? É doentio, é patológico, você cada vez mais... E se nós pensarmos na criação do Estado moderno, basicamente o ser humano ele abdica de liberdade em prol de uma série de vantagens, dentre elas a segurança jurídica, a segurança pessoal. Na hora que nós abdicamos de liberdade e não temos essa segurança, abdicar da liberdade não foi um bom negócio, né? E outra coisa você fala no Estado aí, é curioso porque o Estado, enquanto esse ser teórico, abstrato, intangível, o Estado não tem face, o Estado não tem nome, da forma que pregam, é a melhor desculpa que já inventaram. Não sou eu, é o Estado, não é o governante, não é uma decisão de João, Antônio ou José, é uma decisão do Estado. Não é. O Estado não fala, o Estado interage com nós, pessoas comuns, através daqueles que o dominam. Então, tirar essa responsabilidade, inclusive pela condução do direito penal, tirar essa responsabilidade dos gestores e colocar no Estado é uma excelente desculpa. Justamente, não sei se você já leu aquele livro do Dalrymple, né? A faca entrou. Na verdade, é uma expressão dada pelo bandido que ele diz para ele, né? O criminoso fala para ele, doutor, a faca entrou, como se não fosse ele, criminoso, com a mão esfaqueando alguém. Né? A falta de senso de responsabilidade. Quando você tira a responsabilidade das pessoas, você permite que elas façam o que elas quiserem. O que é? Nós
temos duas formas de agir, ou pela razão, ou pelo medo, interesse, paixão, enfim, né? A gente pode colocar dessa forma, né? Ah, eu não vou roubar porque eu vou causar mal, ou eu não vou roubar porque eu vou ser preso, não vou roubar porque vão me matar, né? Você pega, por exemplo, áreas dominadas pelo crime organizado. Vira e mexe, você vai ver na imprensa eles falando, olha, foi o crime organizado tal, a facção tal, que diminuiu o número de homicídios. Na área dominada porque não tem crime, na área dominada pela facção tal. Então, assim, na verdade, o que esse pessoal está falando? Aquilo que a gente está dizendo. Pena funciona. Porque a pena é rápida e brutal, o pessoal não pratica. Porque se fizer alguma coisa lá e o chefe daquela área entender que está errado, você vai ser morto. Tem um tribunal do crime. A gente tem tribunal do crime. Olha que coisa mais bizarra. Tem um tribunal do crime. E as pessoas acham que, olha, que bacana, eles estão organizando, estão cuidando da sociedade, estão não sei o quê. E quando o Estado quer impor crime, é o Estado fascista, o Estado mau, o Estado não sei o quê e tal. Quer dizer, permitindo que a pessoa fique à vontade. A impunidade é isso. Eu sou de uma geração de estudantes de direito que eu brinco, dizendo que eu sou da geração Foucault. Todo mundo que entrava na faculdade tinha que ler Vigiar e Punir para aprender que a pena era uma maldade com o criminoso e não uma retribuição, né? Por isso que eu chamo de geração Foucault. Mas uma coisa assim, eu particularmente, Eduardo, eu ouso discordar de você, eu não acredito que a aplicação da pena ele demova o crime de uma forma geral. Ele talvez demova do cidadão comum. Eu já posso ter tido vontade de dar uma surra em alguém, mas por medo da reprimenda penal eu não bati. Isso talvez seja eficiente até a página 2 do livro, na minha opinião. Mas eu acho que a pena ela tem a função de, no mínimo, retirar de circulação da coletividade aquele ser que tanto mal faz à coletividade. Eu acho que essas ideias de que a pena seriam algo ruim do Estado, que você não deve punir, que isso e que aquilo, isso gera, por parte da sociedade, uma ideia de que vale tudo. Uma ideia que vale tudo e que eu vou fazer e vou continuar no convívio social. Então, eu não acho que a existência da pena vá eliminar o crime ou vá diminuir o crime em regra. Eu sempre brinco dizendo, você pode botar a pena do homicídio para 120 anos e vão continuar matando os outros. Mas, se aquela pessoa que mata alguém ela for retirada de sociedade e for efetivamente punida, pelo menos durante o tempo que ela está submetida à pena, a sociedade não vai sofrer esse caos na mão daquela pessoa. Então eu acredito muito na pena assim, embora o que eu veja, e aí eu vou falar como professor que pega o aluno recém-saído da graduação, o que eu vejo, Eduardo, é que a maioria dos alunos chegam com a ideia de que a pena é um mal, que nós temos que buscar uma alternativa à pena. Antigamente, eu discutia muito o abolicionismo com os alunos em relação a certos crimes. Tipo, eu não acho que o direito penal deve tutelar, sei lá, um furto, eu não falo de insignificante, mas eu falo aquele furto mínimo. Eu acho que o direito penal não deveria tutelar essa situação. Tem uma frase de Luiz Carlos Figueiredo que ele diz que aquele indivíduo que nunca se envolveu com o tráfico, que for levado ao cárcere porque estava vendendo um cigarro de maconha, o pequeno traficante, ele vai deixar de ser pequeno, mas dificilmente vai deixar de ser traficante dentro do cárcere. Então, eu discutia muito o abolicionismo penal, mas eu vejo que hoje a discussão não é mais nesse sentido, a discussão é no abolicionismo total. É como se o direito penal não devesse mais existir, é como se a pena privativa de liberdade não devesse mais existir, é como se a tornozeleira eletrônica fosse a maior panaceia que existe no direito penal. Você consegue ter essa percepção ou você acha que não chega a tanto? Salvo para crimes ideológicos. Aí você vê a força marxista inserida dentro desse, não só marxista, mas a ideológica, peso ideológico em cima disso. Como era o peso ideológico, por exemplo, que você colocar como crime o adultério. É lógico que você tem um peso ali, moral, religioso e tal. O adultério é crime, vai para cadeia e tal. Então, enfim, né? E aí você tem, por exemplo, a pessoa fala uma bobagem qualquer, e a pena pode ser mais alta do que um crime como um furto qualificado, né? Ou às vezes até de um roubo. Quer dizer, o que a gente está tutelando na nossa sociedade? Nós somos o país que mais mata em números absolutos. E a gente está preocupado com o que a pessoa está falando, né? O que a pessoa está dizendo, vamos tutelar, vamos acabar com isso. E quando, na verdade, a gente deveria ter, com muito cuidado, lógico que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, mas com muito cuidado lidar com isso. Eu já
o contrário, eu penso o seguinte, diferentemente, né? Essa ideia de que, olha, eu não posso prender fulano, porque se eu prender fulano, ele vai para a cadeia e ele vai se tornar criminoso. Então, olha como essa lógica não fecha, porque então eu tenho que deixar o criminoso solto para não virar um criminoso. Você entende? Então, assim, é lógico que existem algumas condutas que justificam você não mandar a pessoa. Vou dar um exemplo, o que eu costumo pegar muito? Pessoal do interior, que está com uma moto velha, destruída, óbvio, vai estar às vezes está a placa já caiu, e aí bota uma placa qualquer lá, bem mal feita, e é pega por adulteração de sinal. Gente, é um miserável que não tem dinheiro, ele tem essa moto é para andar na roça. Quer dizer, a ideia é você tutelar um crime efetivo, e não uma pessoa que está na roça com uma moto velha, destruída, que às vezes comprou aí por 500, 300 reais, porque o dinheiro aí de algumas diárias que ele conseguiu juntar para conseguir se locomover, porque não tem transporte público no interior, e aí você vai pegar um cara desse, vai dar uma pena do quê? De 3 a 6 anos, de 4 a 8 anos para ele? O que você vai fazer? Você entendeu? Então, assim, a desproporcionalidade do direito penal nesse caso, né, que a gente tem que analisar também nesse contexto. Então, assim, óbvio que algumas pessoas não, numa situação, por exemplo, a pessoa está numa situação, deu um cigarro de maconha pro amigo dele. É tráfico, porque ele entregou, né, forneceu mesmo. Tá? Fornecendo aqui gratuitamente para a pessoa do seu convívio objetivamente consumir. Aí você vai jogar ele no cárcere? Então, são situações diferentes. Agora, a pessoa, por exemplo, que vive de furto, hoje nós estamos numa onda de furto. Você está vendo lá nos Estados Unidos, alguns estados estão sendo assolados, porque justamente diminuíram, né? Não é crime furto até tanto. Aqui, se a gente for ver a Cracolândia em São Paulo, ali é o exemplo do que é uma sociedade de impunidade. É ali. E você não tem. Só que o problema é maior, que você já postou aqui, você já deixou claro. Né? Qual é a vantagem de uma sociedade na qual eu limito a minha liberdade de me defender, eu não tenho direito de me defender, mas também eu não tenho os meus direitos tutelados. Eu teria muito mais vantagem numa sociedade Mad Max, que é cada um defendendo o seu, né? Que é o estado de natureza. Eu falo Mad Max, mas é o estado de natureza. O estado de natureza é de todos contra todos, de roubos, mas enfim, né? Se tem alguém, por exemplo, que vai lá e toda hora rouba minha manga, bate em mim e tal, eu posso me juntar com mais 4, 5 amigos e dar um pau, acabar com esse cara. Né? E aí então não tem Estado para me tutelar, mas também não tem Estado para tutelar ele, eu consigo me defender. Agora, se eu não tiver condições do Estado tutelar esse meu direito, né, e eu também não posso me defender, porque se eu me defender, eu vou estar eventualmente incidindo em qualquer crime ou qualquer coisa do gênero. Qual é o sentido de uma sociedade? Você esfacela o sentido da sociedade. Né? Porque, como eu disse, eu já escrevi isso também num livro sobre felicidade política, quando a gente vem numa sociedade, eu sou um pouco contratualista, nós limitamos nossos direitos em extensão, nossas liberdades, não digo nem direito, nossa liberdade em extensão para gozar daquilo que resta em profundidade. Só que se a gente não tiver nem extensão nem profundidade, nós somos escravos. A verdade é essa, nós financiamos uma sociedade que nos escraviza, assim, no sentido, escraviza num sentido, lógico, eu não estou usando... No sentido lato sensu, né? No sentido de explorar, como foi, por exemplo, a soviética, a Alemanha Oriental, como foram outros regimes, né? Enfim, não no sentido daquele regime escravocrata, imposto europeu, que ia comprar na África, adquirir, enfim, não é nesse sistema, mas no sistema de limitação e forçar o cidadão, né? Não estou dizendo que efetivamente isso acontece, mas que é o que tende a acontecer se a sociedade não tutela os seus direitos. Mas eu acredito, Eduardo, que isso seja até sistêmico. Por que sistêmico? Se você pegar os 2 pontos da sua fala, eles se fecham no raciocínio. No mesmo momento que eu entendo que o criminoso, para essa lógica marxista, ele é um elemento de destruição da sociedade constituída para ser criada uma nova ordem social, por isso que eu alivio para o lado dele, eu tenho, dentro dessa lógica, não estou dizendo que seja certo, eu tenho mais é que perseguir quem quer expressar a sua opinião, porque o indivíduo que tem opinião, ele se sente livre. E não é bom que o indivíduo se sinta livre, ele tem que se sentir parte de algo controlado pelo Estado. Eu tenho que perseguir o indivíduo que quer exercer os meios de autodefesa, porque se ele quer exercer os meios de autodefesa, ele tem autonomia, e não é bom o cidadão tendo autonomia. Então, quando eu vejo algumas pessoas dizendo, vou falar especificamente no caso dos CACs, que é uma pauta que eu defendo muito, quando eu vejo alguém dizendo, olha, vão tirar o direito de autodefesa do cidadão, mas não vão tirar as armas que estão na mão dos criminosos, dos meliantes. Mas isso é sistêmico. O problema, para quem tem essa ideologia,
não é o criminoso. O criminoso ele é uma ferramenta de destruição da ordem social que precisa ser destruída para ser reconstruída numa nova lógica que não pode ser clássica, que não pode ser ocidental, que não pode ser cristã. E quem quer se defender desse indivíduo é que é o entrave. Então o entrave, para quem pensa assim, não é o meliante. O entrave é quem quer ter a sua liberdade de expressão, é quem quer ter sua autonomia, é quem quer ter sua propriedade privada, é quem quer viver sem depender do Estado. Todo revolucionário se torna um conservador no dia seguinte à revolução. E ao se tornar conservador, a coisa que ele mais quer é hipertrofia do seu poder. E para ele ter hipertrofia do seu poder, precisa ter dependência. Então, se eu tenho medo de abrir a boca, se eu não tenho segurança jurídica sobre minha propriedade, se eu não tenho meios de defesa, e se eu não controlo sequer o que o meu filho vai estudar na escola, eu sou um dependente. Eu estou hipertrofiando o poder de quem controla o Estado. Então, por isso que eu entendo que é sistêmico. Você não pode analisar o fenômeno de exaltação da bandidagem de forma isolada. Sim, exatamente. Na verdade, é uma consequência, ele é um sintoma de uma doença, né? O maior. Eu vou dar um exemplo. Me fugiu o nome de uma garota, mas ela, com 16 anos, ela fez uma piada envolvendo Stalin, alguém ouviu e mandaram para o Gulag, porque ela fez uma piada envolvendo Stalin. Agora, por outro lado, você também não pode cair no outro extremo, que é o de dizer, por exemplo, olha, bandido tem que morrer, né? Até porque isso é curioso, porque você vê uma parte ideológica de um grupo muito grande, desses que defendem o abolicionismo, falando, por exemplo, fogo no fulano, fogo no não sei o quê. Quer dizer, esse tipo de crime ele quer que realmente tenha pena de morte e pena de execução sumária. Agora, outros tipos de crime ele quer que sejam impunes, que tenham impunidade, né? Que é a mesma hipocrisia de quem fala, olha, bandido bom é bandido morto, mas não está pensando, por exemplo, no filho dele que bebe e vai dirigir, né? Porque se beber e dirigir é um crime, tem que morrer o seu filho, né? Então, você vê que são argumentos falaciosos, argumentos retóricos que buscam impor uma ideologia de um lado e do outro, né? A gente tem que ter também esse cuidado de, por exemplo, não defender, como a gente vê, essa questão de, olha, a polícia tem que matar. Olha, a polícia não tem que matar, você tem que aplicar, você tem que ter um sistema legal efetivo, que funcione, rápido, eficaz, etc, etc, mas não jogar em cima dos ombros das forças policiais, né, nem a possibilidade de matar, nem o peso de matar, porque isso é uma execução, isso é crime. Em qualquer contexto que seja, isso é violador de direitos naturais, porque você entrega na mão de um indivíduo a escolha entre destruir ou não, que é o que a gente tinha na antiguidade, né? Na verdade, os titulares de poder, as pessoas que tinham poder sobre a vida e a morte do outro, era assim, ele tinha os capangas dele e acabou. Ia lá e tomava sua propriedade, fulano fez isso, matou ele, pronto. Né? Que é o que as pessoas que já bandido, a polícia tem que matar. Quer dizer, por que ele tem que parar no cara que, por exemplo, praticou um crime infamante? Né? Como é que vai parar ali? Você está dando o poder da pessoa executar vida e morte. Você quer com o poder maior do que de vida e morte, sumário, sem contraditório, sem advogado de defesa, sem um juiz, sem um duplo grau de jurisdição, ali na hora, naquele momento. E o Estado de Direito tem que ser a negação da barbárie, né? Ele não pode ser a perpetuação da barbárie. Exatamente, aquela questão assim, não existe crime sem lei anterior que define, isso é uma vitória, isso é algo muito importante que acaba sendo descartado, ou seja, não é o judiciário que cria um crime, o judiciário não pode expandir o direito penal para criar crime, né? Ele é fruto de um trabalho legislativo, e o legislativo como representação da população, que é uma democracia claudicante. Porque a democracia verdadeira, isso eu defendo em livro, é aquela em que a participação, há elementos de participação efetiva de quem quiser participar, e não só de representante. Democracia representativa é uma democracia claudicante, ela não é uma democracia efetiva. Você dizer, você é a democracia quando tem voto, tá? Então eu entrego o meu poder na mão de uma pessoa e ele sim vai gozar. Eu não posso ter a minha opinião, eu não posso dizer o que eu penso, né? Que é como funcionam eventualmente esses grupos os populares, a função desses grupos populares que existem aí desde da Revolta Francesa, me fugiu o nome agora, mas daquela época pós-napoleônica, e depois na Polônia, enfim, né, você tem aquilo que eclode do povo e aquela vontade, né, que nem todo mundo tem, mas alguns têm, de participação política, chamada de felicidade pública. Em Aristóteles você encontra isso, né, já desde Aristóteles. E você vai encontrar também, que foi meu trabalho, em Hannah Arendt. Então, quando você tem uma democracia que diz, olha, você tem que escolher quem vai decidir os futuros do país. Então você não tem efetivamente uma democracia
como aquela, por exemplo, defendida por Rousseau, e nesse caso eu até concordo em parte com Rousseau, de que você tem que ter meios de participação. Sem meios de participação, você terceiriza o seu poder. Você entrega o seu poder para uma pessoa e não tem como você voltar, recuperar esse poder de forma alguma, porque quem vai decidir se essa pessoa permanece ou não são outras pessoas que representam o resto do povo. Então, na verdade, não é o povo que decide efetivamente, não é ninguém que tem esse poder de decidir. E pior que uma das formas que existia nessa democracia, nesse sentido que você fala, eu entendo quando você fala democracia direta, seria, por exemplo, a democracia é o modelo dos cantões da Suíça, mas lá é um micro-universo, talvez esse modelo de democracia para um país do tamanho do Brasil ele fosse inexequível, mas eu entendo a sua colocação, mas uma forma que existia, ou eu percebia que existia, de tentar exercer um mínimo de controle sobre essas pessoas às quais nós delegamos a possibilidade de decidir através do voto, era a liberdade de expressão. Era a possibilidade de dizer, olha, não estou concordando com isso, de fazer movimentos sociais, e isso está acabando, né? Esse pequeno viés de fuga que o cidadão tinha, ele está deixando de existir, o que realmente é algo extremamente preocupante. Eu sou de uma geração que, se eu estivesse dando essa aula junto com você numa bancada de cátedra, eu diria, olha, eu estou no exercício da minha liberdade de cátedra. Hoje a gente já nem sequer pode falar isso. Nós temos que mesurar as palavras que nós falamos, mesmo dando aula. Então, está ficando cada vez mais complicado esse exercício democrático, justamente porque essas poucas ferramentas de pressão sobre os nossos representantes estão deixando de existir. Na verdade, assim, você pega isso que a gente está falando de democracia, né, a democracia efetiva. Por exemplo, quem vai falar pelos quilombolas? Vamos dar um exemplo, né, que estão lá. Quem vai falar por determinada população? Tá, escolher um representante, ele vai. Mas, quer dizer, por que não mais pessoas? Por que elas não podem participar e falar e tal? E falar, olha, fulano, você nos representa. Quando eu escolho alguém para me representar, ele não vai representar a vontade dele, mas a minha. Agora, quando eu voto em alguém, ele não vai representar a vontade do povo, ele vai representar a vontade dele. Né? Então, assim, é o meu mandato. Eu não tô, é uma crítica que eu faço, como você acabou de falar, uma crítica acadêmica que eu faço ao sistema, porque nós temos que pensar, né, como que você pode ter uma participação política efetiva. Quem vai falar por aquelas pessoas que não têm efetivamente uma voz, né, que é aquelas que precisam ter uma voz, precisam ser ouvidas. Né? Elas deveriam falar por elas. E não, elas não precisam ser tuteladas. É isso que eu tento dizer também. Quando você diz para um ser humano, olha, eu vou cuidar de você, você está dizendo, você não tem condições de cuidar de você. Eu acho isso demeritório. Eu acho que a pessoa, assim, eu não lembro quem disse essa frase, mas assim, você só tem direito de olhar para outra pessoa, para um irmão, de cima para baixo, para estender a mão, para erguer ele, para ele ficar da mesma altura que você. É o único momento que você pode olhar de alguém de cima para baixo. Então, eu respeito muito esse de tratar as pessoas com igualdade, né, de tratar as pessoas com respeito. Essa questão da livre expressão, ele é um tema muito complicado, muito espinhoso, porque algumas pessoas acreditam que ofender, a pura ofensa, a pura violência em si, é uma livre expressão de alguma forma garantida. E não é. Agora, por outro lado, como diz Salman Rushdie, né, eu até publiquei esses dias, o direito de ofender, entre aspas, né, está dentro da livre expressão. Porque quando alguém, por exemplo, vem e critica o cristianismo, ele vai ofender os cristãos. Só que é direito da pessoa criticar, desde que não seja uma violência, desde que não seja física, seja verbal, uma mera violência. Por exemplo, eu xingar a vossa mãe, né, só a pessoa que lhe deu a luz, não é uma livre expressão, é uma ofensa, pura e simples. Né, as pessoas confundem. O brasileiro eu acho que a ofensa é o argumento dos que não têm argumento. Mas é uma coisa que as pessoas usam muito. Elas dizem, mas é uma livre expressão. Quer dizer, mentir também não é livre expressão. As pessoas têm que entender que mentir não é direito. Não existe o direito. A mentira em si, ela solapa a base da sociedade. Nós falamos no começo. Nossa sociedade é baseada na boa-fé. Se eu estou espalhando notícias falsas, eu não estou exercendo minha livre expressão. Eu estou eu estou manifestando uma comunicação com uma ideia, uma segunda intenção por trás daquilo. Então, quando eu digo, por exemplo, olha, fulano praticou isso, tal grupo pratica pedofilia, por exemplo, né, abuso menor, eu sei que eu estou mentindo. Então tem uma outra intenção, eu não estou usando uma livre expressão. Eu estou querendo destruir aquele grupo, difamar aquele grupo. Então, não existe direito à mentira, como as pessoas querem defender. Agora,
por outro lado, é muito perigoso quando você entrega para algum grupo o direito de certificar o que é verdade ou não, que é essa outra crítica que eu faço. Né? Como é que você vai certificar? Popper já veio nos trazer, Popper é uma coisa bacana, né? Quem tiver curiosidade vai ler lá o paradoxo da tolerância, né, dele, né, como é que funciona, mas é um elemento que merece crítica, mas Popper já dizia que a ciência ela pudesse ser falseada, e não se ela pudesse ser dogmatizada, não se ela pudesse ser convertida em livro religioso, que ele se contrapôs a isso, né? A ciência não é, é porque sim. Não é porque sim, não é ciência. Ciência você pode explicar e pode replicar. Né? Se eu, cientista, consigo criar uma determinada coisa aqui, os meus pares podem replicar a experiência, eles vão poder efetivamente dizer, olha, realmente existe isso e tal, né? Está à disposição, então eu posso falsear, como Einstein falseou Newton, embora as leis de Newton tenham sido ampliadas, óbvio, para ser melhor compreendidas, mas Einstein falseou Newton, né? Falseabilidade. Então, é isso que a gente tem que entender. Agora, ter medo de fazer uma piada, ter medo de fazer um comentário, lógico, né? Não é próprio de uma democracia onde tem que vigorar. Eu acho que não é próprio de um contrato social saudável. Eu digo sempre isso, eu já escrevi sobre isso. No contrato social saudável, as pessoas não devem temer o Estado. Eduardo, a gente já está se aproximando do final, eu sempre deixo um finalzinho para abrir aqui para 2 ou 3 perguntas, mas eu não posso deixar de fazer uma última provocação da minha parte. Nós temos um contraponto àqueles que defendem essa ideologia de liberalismo em relação ao crime, nós estamos sendo um forte contraponto do exemplo de El Salvador, do que está acontecendo lá agora. E eu escuto muitas pessoas falarem que aquele seria o modelo ideal de contenção, para depois vir num modelo de equilíbrio. Eu li essa semana, não sei se foi no Conjur, enfim, eu li em algum canto essa semana, alguém falando que o que estava acontecendo em El Salvador era basicamente efeito backlash. Estava muito extremado para um lado, estão extremando para o outro agora em repressão, a ponto do presidente de El Salvador dizer, olha, se vocês continuarem atacando na rua, vai parar de ter comida no estabelecimento prisional, para lá na frente chegar a um ponto de equilíbrio, mais ou menos. Qual é a percepção que você tem sobre o que está acontecendo lá? Você já consegue fazer uma leitura de efetividade, de não efetividade? Eu não conheço a realidade de lá, né? Eu trabalhei apenas em tese. Como tudo aqui é dito no âmbito acadêmico e não propriamente relacionado a uma pessoa ou outra, eu acho que a gente tem que ter essa possibilidade de debater, conversar, discutir, entender os extremos, né? Entender os outros lados, o que acontece, pensar por que uma organização criminosa consegue ocupar determinada área, né? Por que ela tem poder para ocupar determinada área que a estrutura normal, a estrutura do Estado não está resolvendo. Por que não está resolvendo? Porque alguns países resolvem e outros não. E realmente chega em alguns pontos. Nós tivemos aqui no Brasil algo semelhante, embora não tão grave, quando o exército invadiu as comunidades. Você vai lembrar que tinha Complexo Alemão, lembro, criminosos fugindo ali, escapando, né, enquanto eles invadiam aquele espaço. Obviamente não teve essa estrutura, essa visão estruturada, etc., né, de como vai acontecer, mas é preciso, de alguma forma, lidar com o crime. Eu digo uma coisa, se a consequência para o crime é nada, você espera que a pessoa pare de praticar conduta criminosa quando? Como? Se ela não tiver uma contenção, se ela não for tirada. Eu acredito no desestímulo da pena, né, mas também acredito na retirada daquele indivíduo do corpo social. Se necessário, obviamente não, o Brasil não comporta isso, mas vários outros países têm, se necessário de forma permanente. Você tem vários casos de indivíduo que estupra, sai da cadeia e volta a estuprar. Ele volta a estuprar, inevitavelmente, são predadores sexuais. Você vai fazer o quê? Você vai soltar um indivíduo desse sabendo que ele vai voltar a cometer crime? Então, nós precisamos do direito, ele não deveria existir em si, dentro das ideologias, dentro dos sonhos, do jogo imobiliário, né, do banco imobiliário, como eu disse. Mas ele tem que refletir uma relação social existente, real. Como você vai lidar com um país que tem o maior número absoluto de homicídios? Como é que você vai lidar com um país que tem estupro o tempo todo? Como é que você vai lidar com um país que você tem um alto índice
de tráfico de pessoas. Ou seja, a escravidão ainda existe, as pessoas são traficadas e vão ser colocadas normalmente para trabalhos sexuais, para atividades sexuais nos outros países. Então, assim, como você vai lidar com isso? Como é que você vai desestimular o indivíduo? Né? Corrupção também. Como é que você vai desestimular a corrupção se você não tiver uma pena efetiva para ela? Né? E aí a gente vai falar, mas você joga por terra essa ideia de que o criminoso é só uma pessoa pobre, que desvalida e tal, quando você vê o corrupto e o corruptor. Às vezes empresários, né, envolvendo valores de milhões, bilhões, né, em vários casos no mundo, enfim, né, não só no Brasil, mas em vários casos. Como é que você vai lidar com essa situação, né, de corrupção? O corrupto, ele vai se emendar sozinho, uma pessoa que parou de acreditar na lei porque ele está numa posição de poder. Você acredita que ele vai se emendar e resolver a situação, né, eventualmente, ou ele vai aumentar o poder dele? Vamos ver o Saddam Hussein, aquele lá da... Meu Deus, me fugiu o nome. Gaddafi. O Gaddafi, que ele passava, ele tinha uma prática que era o seguinte, eu lembro que eu li isso em algum lugar, ele passava em algum lugar, se ele gostasse de uma menina, ele botava a mão na cabeça dela, assim, que era o sinal, para o pessoal levar aquela menina embora, ele usava à vontade, depois devolvia e mandava algum dinheiro com ela para os pais. Entendeu? Eu vi isso em algum lugar. Quer dizer, tanto que a população, assim, barbarizou com ele. Né? Barbarizou com ele, extremamente violenta. Né? Por quê? Porque ela estava com aquela coisa entalada na garganta. Né? Então, e outra coisa, só para encerrar, né? A justiça, quando ela não funciona, as leis, quando elas não funcionam, elas têm um efeito contrário daquilo que os abolicionistas esperam. Quando você pega numa comunidade, numa região determinada, mais isolada, as pessoas, por exemplo, ou até numa região central, a pessoa cometeu um crime, você vê ela sendo espancada, é porque há um descrédito de que o judiciário funcione, de que as leis funcionam ou são aplicadas. Né? Então, quando você vê, por exemplo, matou o fulano, né? Por quê? Porque tem um descrédito na lei. Ele não acredita que vai ter, mataram alguém da minha família, eu vou lá e mato a pessoa. Por quê? Porque eu sei que ele não vai ser punido. Então eu preciso fazer alguma coisa, porque essa sensação de injustiça, e a justiça como direito natural, que é outra live que a gente pode ter, vai ficar ali supitando, vai ficar apodrecendo dentro do coração da pessoa, e ela pode cometer um outro crime. Então tem um efeito contrário, descrédito, um judiciário que não funciona, uma legislação que não funciona, leva as pessoas a praticarem a justiça com as próprias mãos, que é justamente aquilo que a gente não quer, aquilo que o Estado de Direito não admite e não deveria aceitar, porque leva a absurdo sempre, leva à violência, à tortura, à maldade, enfim, a todo tipo de conduta que a gente tem que evitar. O Estado de Direito tem que ser protegido e defendido. Perfeito. Deixa eu abrir rapidinho aqui para perguntas e vai comentários aqui. Se alguém tiver uma pergunta rapidinho aí para o Eduardo, leva uns delezinho de uns 10 segundos aí. Eduardo, eu já queria até dizer do meu privilégio que eu estou tendo de bater esse papo com você. Eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar diretamente com você, só admiração intelectual aí pelo que você escreve, pelo que você faz, mas estou muito honrado, viu? Estou muito honrado de estar tendo esse papo aqui com você, essa conversa. Espero que a gente possa ter outras conversas sobre isso, porque tem muita coisa. O professor André Carneiro está aqui elogiando a live. Amanhã a live é com ele. André Carneiro é historiador, também da área do direito, talvez uma das pessoas que mais entendam de segurança pública no Brasil, reformou agora recentemente. Bom, nós estamos chegando às 21 horas, o padrão da nossa live é de 1 hora, não deu tempo de chegar a perguntas, mas eu deixo, Eduardo, para suas considerações finais, para o encerramento da sua live, e já agradeço humildemente e de coração esse privilégio que você está me dando. Muito obrigado. Sou eu que me sinto honrado de estar aqui diante de você, uma pessoa que eu admiro e passei a conhecer mais, aprendi durante o nosso diálogo aqui com as coisas que você falou, com as coisas que você comentou, assim, coisas que eu não tinha pensado, que eu passei a refletir melhor, né, sempre muito importante. Por isso que a troca de informações e a livre expressão é necessária. Eu defendo, inclusive, Giovanni, o terraplanismo. Não porque eu sou terraplanista, mas porque o terraplanismo é um absurdo que te faz estudar e entender o que está acontecendo. Você para de repetir a Terra é redonda, aí você passa a entender o formato da Terra, como funciona o universo, o formato dos astros, né, a questão de gravidade, rotação, tal. Você passa a estudar. Então eu defendo até as teses absurdas, porque elas nos levam
a refletir, a pensar e a nos engrandecer, né? E a gente tem que tratar com conhecimento de humildade, né? Com humildade. Eu sempre digo, como juiz, eu já fui muito vaidoso, e esse é um erro muito grande, né? Como juiz, eu achava que eu fazia uma grande diferença, defendia o ativismo, né? Acreditava que o judiciário ia equilibrar. Hoje, né, eu me penitencio, realmente eu acredito, apesar de ser justnaturalista, eu defendo que nós temos que ter uma distrição à norma como uma convenção possível, e o menor dos males, né? Uma distrição àquilo que nós temos na norma, mesmo interpretando. E eu penso que nós temos sempre que defender o Estado de Direito. O Estado de Direito é necessário, a advocacia é necessária, tem que ser o seu direito defendido. Só não defende a advocacia quem nunca pensou na importância de um advogado. Não digo nem que precisou, porque basta pensar na importância de um advogado. Temos que defender os policiais também, os bons policiais, os bons advogados, que são a maioria, bons delegados, bons promotores, defensores públicos, magistrados, etc., né, porque as pessoas só olham o lado ruim das instituições, ou das profissões, ou das carreiras, quando na verdade é constituído de pessoas boas. Se não fosse isso, nós estaríamos numa situação muito pior do que nós estamos hoje. Então me deu sempre o direito de defender os bons profissionais, sejam eles policiais, advogados, defensores, promotores, juízes, etc. E encerrando, muito obrigado pela oportunidade de me dirigir ao seu público, de poder expor um pouco sobre as ideias, deixando claro que isso aqui é dito sempre do ponto de vista acadêmico, sem qualquer crítica nociva a qualquer tipo de pessoa, sem qualquer caráter político partidário. Nós tomamos muito cuidado com relação a isso, porque eu defendo que a magistratura tem livre expressão, mas uma livre expressão contida nos termos, por exemplo, do que se determina nas regras de Bangalore, nós temos aí recentemente do Conselho Europeu muito bem definidos, né? Um judiciário não pode ser partidário, eles deixam muito claro isso. Quem tiver curiosidade pode procurar, tem inglês, francês, português, né, lá no Conselho Europeu sobre a magistratura. E é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui, quem comentou, quem elogiou, quem criticou, quem perguntou, e por poder me dirigir a um público tão seleto, é uma pessoa que eu passei a admirar mais como você, meu amigo. Perfeito, Eduardo. Eu que agradeço, e você que gostou dessa live, manda para um amigo, manda para um colega. Quem não segue o Dr. Eduardo nas redes sociais é EduPérez80. Falei certo, Eduardo? EduPérez80, que você vai ter sempre conteúdo de excelente qualidade. É uma ilha de excelência, às vezes, no mar desse Instagram aí, que tem muita coisa que é só para a gente perder tempo. Muito obrigado, Eduardo. Você que não acompanhou a live de ontem com o Rodrigo Furro, ela está disponível aqui no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. Você que chegou agora no final, amanhã pela manhã, essa live vai estar no meu canal do YouTube também, e amanhã, 20 horas, a gente tem um encontro marcado. Boa noite a todos. Eduardo, boa noite. Obrigado, gente. Fique com Deus. Até mais. Tchau.